Ele chegou com a responsabilidade de comandar o Remo neste Campeonato Brasileiro e, graças a Deus as coisas estão acontecendo. A Deus e também ao trabalho dentro de campo. Estou falando de Daniel Paulista, nosso técnico, nosso treinador. Seja bem-vindo aqui ao nosso Reicast, esse bate-papo num formato de resenha para a gente conhecer mais o profissional e você também aproveita para se apresentar ao nosso torcedor de uma outra forma. Seja bem-vindo, Daniel. Bom, obrigado, é um prazer, né, estar falando com vocês, principalmente num canal que eu tenho certeza que é um meio de comunicação talvez do nosso torcedor, de ouvir não só o treinador, mas também outros jogadores, situações aqui internas do clube. E acho que é extremamente importante para falar sobre o trabalho, sobre tudo isso que tem sido construído. Acredito que os resultados eles não acontecem por acaso, eles acontecem em função do desenvolvimento de um trabalho, de um propósito, e é aquilo que nós estamos plantando aqui. Então, estou muito feliz pelo momento, mas também muito consciente que temos que continuar, né? O futebol, ele te desafia a cada semana, então o desafio ele só vai aumentando na medida que a expectativa também ela aumenta pelos bons resultados e nós temos que estar preparados para tudo isso. Ainda mais para o cargo que você exerce de treinador, que sempre parece que a corda está apertando, né, Daniel? Que não pode relaxar. De maneira nenhuma, o treinador ele sempre vive com a corda no pescoço, né? Não tem jeito e a gente sabe que no futebol brasileiro o resultado é o que determina, né? Você pode estar fazendo um bom trabalho, desenvolve processos dentro do clube, mas se dentro de campo, no dia do jogo, a coisa não caminhar da mesma forma, o trabalho ele vai ser interrompido. É assim no Remo e em todos os outros clubes, né? A gente tem essa consciência, mas eu vejo o Remo no caminho certo, no caminho das vitórias, né? Claro que dificuldades elas vão existir, principalmente porque nós estamos do outro lado grandes adversários, mas vejo que nós temos condições de desenvolver jogos assim de igual para igual. E quem é esse Daniel que chega para o Remo no momento ali de cobrança, na troca de comissão técnica? A gente gravando aqui, inclusive, o Eut, que faz parte da tua comissão, falou, Pujé, pode pegar, apertar o homem aí, porque também ele não é só a figura do treinador, fechadão, mas quem é esse Daniel Paulista? É um paizão, desculpe a palavra, é um moleque também no bom sentido, que sabe o momento de brincar. Define esse teu perfil assim, não só como profissional, mas também fora de campo. Não, eu acho que é um perfil assim, tranquilo, extremamente profissional. Gosto de que as coisas caminhem de forma organizada. Eu vejo o futebol como uma empresa em qualquer trabalho, sabe? Não pode ser diferente, onde se tem que cumprir regras, apresentar resultados, né? Com certeza, existe uma hierarquia dentro do clube, como numa empresa também existe, né? E não tem por que o futebol ele ser gerido de outra forma. Mas claro que no dia a dia existe o momento da brincadeira, existe o momento de falar sério, né? Um momento de cobrança, um momento de descontração, e eu procuro ter sempre muito equilíbrio a tudo isso, né? Acho que estamos conseguindo manter uma relação extremamente positiva em todos os setores do clube. Claro que a cobrança em cima de resultados não pode ser só em cima do treinador. Todos os departamentos eles precisam apresentar resultado. Todos os departamentos eles precisam apresentar trabalho, porque o treinador é uma pessoa só e ele não é o dono do clube, ele não gere o clube sozinho. Ele precisa que todo mundo faça a sua parte dentro de cada um no seu setor, para que o clube ele ande de uma forma assim, voltada à busca de resultados, que são as vitórias, que é o que o torcedor quer, né? Que é o que o torcedor quer, que é o que a imprensa também cobra, né? Que quer cada vez mais o seu clube da sua cidade, cada vez mais em exposição, em visibilidade, e é dessa forma que a gente trabalha. Você acha que o fato de você, quando atleta, ter tido uma carreira vitoriosa, defendendo camisas pesadas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, tu conta pra gente do início da carreira e tudo mais, mas pra gente pegar esse gancho, o fato de você entender essa cobrança de vestiário, isso te ajuda também na dinâmica com o grupo, falar o futebolês, aquilo que o jogador gosta, como ele gosta de ser cobrado também, ajuda? Não, eu vejo que assim, a função de treinador ela é importante, não é porque eu fui um ex-atleta e todo ex-atleta ele vai chegar e vai ter condição de desempenhar um grande papel como treinador. É claro que
por ter sido um ex-atleta, ele tem algumas, vamos dizer assim, ele tem uma certa experiência que o acadêmico às vezes não tem, que precisa ganhar com o tempo, né? Com o vestiário, por exemplo, como você disse. O ex-atleta, ele vivenciou trabalhos de inúmeros outros treinadores, ele presenciou momentos de vitórias, momentos de conflitos internamente, porque existem dentro do futebol. Então ele tem algumas situações que ele tem um pouco mais de experiência, mas eu acho que para executar muito bem uma função, como é o cargo que eu estou hoje, nós temos que ter o equilíbrio. E saber filtrar, né, Daniel, os pontos positivos, aquilo que acontece de experiências, para que você também seja um profissional melhor. Eu vejo que, mas a parte acadêmica ela também é importante. O estudo ele faz parte, porque eu acho que hoje o futebol ele evoluiu. Ele não é mais o futebol de, não vou nem falar muito tempo, de 20 anos atrás, 15 anos atrás. O futebol ele vem evoluindo numa velocidade muito grande e o estudo ele faz parte dessa evolução. Então, acompanhar tudo isso, saber um pouco de todos os outros departamentos. Hoje a gente tem um departamento médico, fisiológico, nutrição. Então, você tem que ter um certo conhecimento de todas essas áreas para ser aplicada no dia a dia, porque a função ela demanda isso. Ela demanda ter um certo conhecimento desses setores para que o dia a dia do clube ele possa caminhar com mais tranquilidade. Beleza, bora falar um pouquinho aí da tua relação com a bola lá do começo mesmo. O Daniel, que é nascido em Ribeirão Preto, né, tem a primeira experiência, primeiro contrato profissional aqui no comercial. Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Inclusive, nós fomos a Ribeirão Preto jogar recentemente com o matar a saudade? A residência ainda é fixa lá ou não? É fixa lá. Inclusive, a torcida do Remo foi em peso lá também, que a família foi em grande número. Já ganhamos novos torcedores. Com certeza. Mas foi a primeira vez que eu fui como treinador jogar em Ribeirão Preto, né? Nunca havia acontecido. E também nem como jogador, estou lembrando agora, nem como atleta eu joguei em Ribeirão Preto, para você ver que não é... Ou seja, o Remo já está marcado de alguma forma. Já está marcado de alguma forma. Então, assim, comecei no comercial, né, onde eu dei os meus primeiros passos assim, na carreira, mas em 2002, quando eu me transferi para o Santos, né, aí que a situação começou a ficar mais séria, vamos dizer assim, porque o salto foi um salto muito grande, né, de uma equipe que no momento não tem nem divisão, e você vai para o Santos, que estava sendo campeão brasileiro em 2002. Imaginando a cabeça do garoto, do moleque, no bom sentido da palavra, ter essa oportunidade, sair dessa equipe, como você diz, né, sem divisão. Hoje eu estou no Santos, na Vila Belmiro. Uma mudança muito grande, não só em termos de futebol, mas na própria vida, né? O futebol ele me proporcionou momentos, né, experiências que acredito que talvez na vida normal teria dificuldade de conseguir. Então, indo para o Santos, as coisas começaram a evoluir, depois vieram Juventude, próprio Corinthians, São Caetano, e aí vejo que também foi um momento de virada de chave como atleta, foi a minha ida a Recife, né, em 2007. Primeiro eu fui ao Náutico, em 2007, disputei 6 meses no Campeonato Brasileiro da Série A, e aí em 2008 o Sport me contratou. E nesse ano de 2008 foi um grande ano, né, porque foi campeão estadual, campeão da Copa do Brasil, Série A, depois no outro ano teve Libertadores, né? Então, inclusive tem um jogador que fez gol, né? Se tratando de jogos de Libertadores. Eu após o título da Copa do Brasil eu fui negociado, né? Então tem mais um ponto aí que me liga muito ao esporte, que é a compra do próprio CT, que o esporte tem hoje, porque com o dinheiro da minha venda o esporte acabou comprando, né? Onde é o seu CT hoje. E aí quando eu retorno ao clube no outro ano para disputar a Libertadores, no meu jogo já de estreia eu acabo fazendo o gol, né, da vitória contra a LDU, que era a atual campeã da Libertadores. Então, assim, são muitos momentos assim, que ficaram marcados ali para a torcida do esporte, onde nós ficamos quase 4 anos como atleta. Foi o grande momento como jogador assim, da minha carreira, mas uma carreira extremamente vitoriosa, com conquistas, com títulos, com acesso. Que eu me orgulho muito, apesar de ter sido uma carreira que eu resolvi por conta própria encerrar em 2014, quando eu recebi o convite para me ingressar
na nova função como auxiliar e ir ganhando aos poucos conhecimento e ganhando novas experiências, trabalhando com grandes treinadores que passaram ali pela equipe do esporte, para que hoje pudesse estar vivendo esse sonho que eu vivo, né, de ser um treinador, que já tem uma bagagem, apesar de jovem, mas há alguns anos no cenário aí de Série B, algumas participações também em Série A, em acesso de Série C, sabe? Então, a gente vai construindo aos poucos também uma carreira vitoriosa como treinador. O atleta Daniel Paulista teria vaga no time do técnico Daniel Paulista? Se a resposta for sim, quais as características do atleta Daniel Paulista que encantariam o técnico Daniel Paulista? Olha, eu não sei se eu teria a vaga no meu time. Eu acho que eu fui um atleta interessante porque eu vejo que a minha característica era eu tinha um bom poder de marcação e tinha um bom passe. E eu acho que isso era uma característica que me fazia destacar no meio-campo, onde eu consegui jogar pelas equipes, né, que eu defendi. Só que era uma outra época. Eu acho aquilo que eu disse, o futebol ele evoluiu muito, né? Se você assistiu há um tempo atrás, eu vi teve um reprise do jogo da final da Copa do Brasil de 2008, e aí você assiste um jogo de 2008 decisivo, né, uma final de campeonato, e você assiste um jogo de hoje, a dinâmica do jogo ela é muito diferente, né? A gente vê hoje muito mais busca por espaço, a equipe muito mais compactada. Eu via que antigamente se jogava muito por marcações individuais, era o ponta contra o lateral, era o volante contra o meia, então eram marcações muito mais ajustadas, e hoje não, hoje você tem que ter mais leitura de jogo, você tem que saber entender o jogo melhor na ocupação de espaço para que consiga vantagem dentro das partidas. Aí chega 2025, Daniel Paulista desembarca aqui na capital paraense, cara. O Remo te surpreendeu de alguma forma, Daniel? Não sei se já era um namoro existente, se em outras oportunidades, você pode até revelar pra gente isso, se já havia tido algum tipo de contato em outras temporadas. E o Remo te surpreendeu de alguma forma? A estrutura, a torcida, o sentimento desse torcedor, a cobrança, a pressão que é muito grande, mas também o apoio? Não, a minha carreira como treinador ela tem sido pautada por trabalhos para a realidade de futebol brasileiro de médio e longo prazo, porque a gente tem conseguido permanecer pelo menos um ano nas equipes onde a gente trabalhou, em alguns lugares até mais do que isso. Mas eu consigo não engatar um trabalho atrás do outro por uma opção própria, porque eu acho que a gente tem que o futebol, para a função de comissão técnica, ele demanda uma carga psicológica muito grande. Então, assim, você sair de um trabalho e na mesma semana já engatar um outro em outro clube, em uma outra realidade, é muito difícil. Então eu acabei, quando saí do CRB, ficando em casa 7, 8 meses para me recompor mentalmente e estruturalmente também, estar preparado novamente para um novo desafio. Nesse período eu declinei de inúmeras oportunidades que aconteceram para esperar uma oportunidade onde eu enxerguei que era o momento de voltar. E quando aconteceu, né, o início das conversas com o Remo, prontamente eu falei, pô, é agora, porque eu vou pegar um clube grande, um clube que tem torcida espetacular, é um clube que tem estrutura e tem atletas que podem nos proporcionar voo muito alto, então várias características que nos chamaram a atenção, e isso na prática tem se comprovado, né? E esperamos voar esse aí quanto mais alto esse voo conseguir ir, melhor para todos. O Daniel é um cara viciado em trabalho, em futebol, é aquele cara que assiste todo tipo de jogo, está sempre na busca por informação, por conhecimento? Olha, eu sou viciado em trabalho. E lógico, o trabalho, o futebol, ele não é só você assistir jogo, né, de outras equipes. É claro que isso faz parte para estar antenado com o que está acontecendo hoje no dia a dia, mas eu vivo muito o dia a dia do clube, sabe? Eu sou um dos primeiros caras a chegar aqui, a gente passa quase que todos os dias integralmente dentro do clube para entender a dinâmica, para conhecer a forma como o clube e até contribuir movido, também, né, Daniel? E contribuir, dentro do possível, contribuir também para melhoras de alguns processos, porque
como eu disse, o futebol hoje ele é muito dinâmico, cara. E ele acaba que um departamento vai refletindo no outro e, como a gente disse, você está na base ali, né, para que as coisas aconteçam da melhor maneira. E tudo reflete em cima do resultado do jogo, e aí vai muito em cima da comissão técnica. Então, assim, a gente necessita que todos os departamentos eles funcionem da mesma maneira que você trabalha, né? Na mesma velocidade com que você trabalha. E acho que isso nós estamos conseguindo aqui dentro, né? Que essa dinâmica, essa velocidade de trabalho ela aconteça para que a gente consiga continuar evoluindo. Daniel, já falamos um pouquinho de Série B, dessa pressão aí, só que daqui a pouco a gente vai exibir esse conteúdo, disponibilizar para o torcedor e já na virada do mês a gente tem uma final de campeonato. O início de trabalho já também com essa responsabilidade, acho que para um treinador, para um profissional do futebol que vive isso, é sempre importante, conquistar o título. Não tenha dúvida que conquista ela é importante sempre, título é sempre muito importante, marca não só a história do clube, mas como a dos profissionais que aqui estão. Nós temos todo o respeito pelo momento decisivo que foi conquistado, com méritos, né, por todos. Sabemos da dificuldade, mas eu prego para os atletas, e isso desde o início da semana, que a nossa semana é Amazonas, né? É o Campeonato Brasileiro, é Amazonas, é continuar buscando fazer a nossa parte, e no momento apropriado a gente vai discutir o clássico decisivo, né? O Daniel, como profissional, ele gosta de jogo desse tipo, assim, dessa grandeza? Não, gosto. Eu acho que o clássico é muito bom de se jogar, né? Nós tivemos uma passagem em Campinas, onde tem o derby local também, que é uma rivalidade muito grande, lógico que não na proporção de torcida que se tem aqui, mas assim, é muito pesado também a atmosfera que envolve a rivalidade entre as duas equipes. O próprio CRB e CSA também, em Maceió também é muito grande essa rivalidade. Mas assim, estou na expectativa que acredito que teremos dois grandes jogos, dois jogos extremamente equilibrados, e acho que o Remo chega num momento bom, num momento importante. Mas como eu disse, vamos pensar no Amazonas, né, procurar fazer a nossa parte, que vai nos deixar figurando entre os primeiros colocados na competição. Acho que isso é muito importante para que depois a gente vá para as finais com ainda mais força. Ou seja, independente do adversário, da oportunidade do jogo, do campeonato, eu te pergunto, o que não pode faltar para um atleta comandado pelo técnico Daniel Paulista dentro de campo? É a questão da entrega, é a raça, é a vontade? O que deve existir para o cara ser titular no teu time, Daniel? Eu acho que assim, a questão de entrega, de empenho, luta, essas coisas, isso não pode ser negociável. Né? Então, isso não é com o Daniel. Eu acho que se existe uma situação, oscilação quanto a isso, isso não pode existir, né? Porque isso é o mínimo que a gente pode fazer. É claro que para uma equipe vencer jogos, para ter desempenho, não basta ter só vontade e correr. Né? Existem maneiras de correr, né? Que eu quero dizer, a gente tem que correr certo. Né? Não pode correr errado. Então, nós trabalhamos no dia a dia muito organização, planejamento, que com esse desempenho físico, de vontade, de determinação, a técnica ela vai acabar naturalmente, por um plano de jogo bem definido, bem executado, vai começar a sobressair dentro dos jogos. Beleza, esse é o técnico Daniel Paulista, nosso papo já vai encaminhando para o final. Deixa eu aproveitar aqui, professor, isso aqui são as nossas carteirinhas do programa de sócio torcedor. Segura aqui para mim, para a gente mostrar para quem está nos acompanhando, nos assistindo, porque eu quero fazer o convite para você se associar ao programa de sócio, porque cada vez mais a gente precisa fortalecer essa corrente e ter nas arquibancadas a presença do torcedor. E lembrando, tá, que não é só ingresso não é só futebol, a questão da troca do ingresso, o lugar na arquibancada, na cadeira, tem uma rede, aí, uma série de benefícios para que você possa estar aproveitando. Daniel, é universidade, é faculdade com desconto, é barbearia, é pizzaria, oficina para carro, ou seja, garante logo o teu plano de sócio e venha fortalecer essa corrente. Olha, seja você também um sócio torcedor do Leão, seja você um fenômeno azul. Por falar em torcida, Daniel, descreve aí, cara, o que você já viu nas arquibancadas, não só de apoio, não só de festa, mas também de cobrança, de pressão. É o torcedor, assim, que é um combustível extra para o trabalho de vocês, né? Com certeza. Eu, no nosso primeiro jogo, né, foi nas quartas de final do campeonato estadual,
eu me surpreendi quando eu subi para o início da partida e vi a torcida na arquibancada. Eu particularmente esperava, lógico, a presença do torcedor, mas não com a força e o impacto com que ela aconteceu. E isso, pode ter certeza que isso é determinante na busca de conquistas de objetivo, né? O torcedor... e nós já vivemos, apesar desse curto espaço, momentos de dificuldade onde a equipe precisava de um gás a mais, ali talvez aquele jogo contra o time do Curitiba, né, que a equipe jogou um pouco abaixo daquilo que pode e o torcedor ali no final jogou junto, apoiou naquele finalzinho ali para sustentar o resultado. Então é isso, né? O apoio do torcedor é fundamental para que a equipe continue, né, nessa química, nessa atmosfera altamente positiva. É lógico que vai existir momentos de dificuldade, mas com o apoio do torcedor eu tenho certeza que a gente sempre vai superá-los na busca pelas vitórias. E fora do contexto futebol, Daniel, quando você sai, por exemplo, para tomar um café, pega um carro de aplicativo, o pessoal já reconhece, já cobra na rua. Aqui a gente costuma brincar que depois do governador, as figuras mais importantes são o presidente de Remo e os treinadores também, né? Não, mas eu sou um cara muito tranquilo, eu estou aqui há pouco mais de um mês. Falar para você que eu não tive a oportunidade ainda, eu não fui em lugar nenhum ainda. Então, assim... Mas por falta de convite, não é? Vamos levar o professor aqui para experimentar alguma coisa da culinária, ver o que ele gosta. Não mas é que no momento que foram muitos jogos, já foram 7 jogos desde então. E assim, no momento que eu tenho de descanso, eu procuro descansar. Porque a carga psicológica é grande, é pesada, não é fácil, né? A família já está em Belém, Daniel, ou não? Não, ainda não. Eles vão vir semana que vem para passar uns dias, né, assistir os jogos decisivos aí das finais. A presença da família do lado também, não é? Ela é fundamental, né, Daniel, para o dia a dia, essa cabeça bacana, assim, do profissional. Não tenha dúvida. E, assim, meus filhos estão muito empolgados de vir ao campo. Quantos são, Daniel? Eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos já. Casal? Não, são 2 meninos. Tem um de 17 e o outro de 15 anos. E eles estão muito empolgados, assim, de ver a atmosfera que eles têm visto no dia dos jogos pela televisão, né? De estar literalmente dentro do estádio e ver o que a torcida faz. E estão muito empolgados aí, vão estar presentes aí nos jogos. Daniel, como pai, também assim, gosta de cobrar, pede aquela disciplina nos estudos, é um pouco mais tranquilo, geralmente dá para a mãe a função de puxar a orelha, como é que é? Não, eu acho que eu tento buscar um equilíbrio, sabe? Mas eu sou linha dura, mas assim... Paizão também, né? Mas também acabo rapidamente, sou convencido do contrário às vezes, sabe? Eu admito. Mas assim, a minha família é a segurança de tudo, né? Tem uma esposa que... Nessa vida que eu levo de treinador, então eles não conseguem me acompanhar. Sim. Porque o treinador ele depende de resultado, então assim, ficar mudando toda hora é um problema, né? Então a gente definiu que eles ficam em Ribeirão Preto, fixado na nossa residência. Temos a minha família, a família dela lá na cidade também, isso ajuda. Mas claro, sempre que possível eles vêm, a gente procura ficar junto para tentar suprir essa saudade que acaba acontecendo. Legal, então que essa visita possa acontecer o quanto antes, a gente receber a família do professor Daniel Paulista aqui na capital. Quando eles chegarem, a gente leva, então eles de repente para comer um peixinho, te apresento ali a Estação das Docas, o açaí pelo menos, já provou ou também não? Também não, só aqui no clube mesmo, né? Ainda... Aquele tradicional. O tradicional aqui do clube mesmo. Mas Belém, tá gostando? Tô gostando. Tranquila. Cidade tranquila. E assim, como eu disse, eu não tive muito tempo ainda, mas percebe que tem alguns pontos turísticos para conhecer. Mas pode ter certeza que quando tiver um tempinho eu vou estar conhecendo. Legal. Esse é o técnico Daniel Paulista, bateu um papo com a gente aqui. Professor, que você tenha ainda muito sucesso, resultados positivos, a gente sempre na torcida para que o melhor trabalho possa acontecer. Como você disse, o reflexo de tudo isso acaba, né, repercutindo no clube de uma forma geral, que vocês já entenderam a grandeza e que assim possa ser nos próximos dias, nos próximos meses e no final da temporada a gente está comemorando aí o grande objetivo. Não tenha dúvida, temos um caminho longo pela frente, não é fácil, vitórias vão acontecer, dificuldades também vão acontecer, mas nós temos que estar juntos, né? Clube, torcida, na mesma sintonia, sabendo as nossas virtudes, sabendo das nossas dificuldades também, reconhecendo isso, para que nós possamos junto
atingir os nossos objetivos no final da temporada. Legal, então agradecendo ao técnico Daniel Paulista, não esqueça, hein, gente, esse é um canal de YouTube do próprio clube, do Clube do Remo, então fortalece com a gente aí, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha para geral, para que a gente possa estar chegando a maior quantidade de torcedores azulinos. Um grande abraço, fica ligado com a gente, porque outros personagens irão passar por aqui.